Bom dia, sexto ano. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, Árabes, na página 32. Os povos árabes formaram um império a partir do século VII. Antes disso, eles viviam em tribos nômades e dispersos pela Península Arábica. Por representar condições climáticas pouco favoráveis, essa região não despertou muito interesse nos povos invasores. Observe essa imagem desta página e converse com um colega sobre esse povo que vivia. Se vocês analisarem essa imagem aqui, o que a gente vê? Nós vemos um homem puxando vários camelos. Os camelos ou dromedários, eles são símbolos de regiões muito secas, de deserto, porque lá o único animal que aguenta atravessar sem beber água são eles, porque eles têm um armazenamento de água. E muitas pessoas fazem comércio ou carregam mercadorias, vendendo mercadorias no deserto com esses camelos ou dromedários. A Arábia está localizada no atual Oriente Médio. A parte norte é formada por desertos que protegeram essa área da invasão de outros povos por muitos séculos. É banhada pelo Mar Mediterrâneo, por onde, desde a antiguidade, era comuns os contatos comerciais e culturais com os povos europeus. Além do Mediterrâneo, a Península Arábica também é banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. Aqui nessa imagem que nós temos abaixo, na página 33, mostra a cidade e oásis. Esses oásis são esses pequenos triângulos que são fonte de águas no meio do deserto. Nesse local, as pessoas que atravessam o deserto, eles podem parar e abastecer de água e os animais beberem água também. Na Península Arábica existem diversos oásis. Esse lugar abrigavam grupos nômades que viviam no deserto, conhecidos como os beduínos. Na parte do sul da Arábia existem cidades que, desde o início do século VI, concentraram aglomerações comerciais e desses locais saíam caravanas que ligavam a Península Arábica ao Mediterrâneo e ao Ocidente. Foi nessa região que surgiram as cidades de Meca e Atrebe, atual Medina. Na página 34, a gente pode estar vendo um oásis em meio a uma região desértica. Um oásis é uma pequena região localizada no deserto que conta com água e algum tipo de vegetação na Península Arábica. Vários oásis deram origem a cidades, pois eram os únicos locais nos quais era possível cultivar alimentos. Os beduínos, eles viviam da criação de camelos, carneiros ou cabras. Alguns grupos eram sedentários, moravam em aldeias e praticavam agricultura ao redor dos oásis, ou trabalhavam como comerciantes e artesãos em pequenos vilarejos. Eles se organizavam em clãs que muitas vezes se uniam e formavam tribos comandadas por um sheik, um líder, auxiliado por um conselho formado pelos homens mais velhos do grupo. A criação de camelos e dromedários eram importante nesses locais, porque esses animais possibilitavam o deslocamento por todo o deserto a uma velocidade considerável. Além disso, como conseguem ficar longos períodos sem beber água e são resistentes às condições adversas do deserto, eles serviam para transportar mercadorias e pessoas. Também eram fonte de leite e carne em tempos de escassez. Os árabes eram descritos em textos antigos como filhos do Oriente ou moradores do deserto. A palavra árabe expressava um modo de vida ligado ao deserto. Ser árabe no mundo antigo era ser beduíno, ou seja, um pastor nômade de camelos. A língua falada por esse grupo era o aramaico.
Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, de modo que as leis, os costumes e as histórias de cada tribo eram transmitidas oralmente. Durante o século VI e o início do sétimo, ocorreram guerras entre os impérios bizantino e sassânida. Por esse motivo, muitos pastores árabes nômades se mudaram para a região do Crescente Fértil. Com essa mudança, os árabes que ficaram na Península Arábica passaram a organizar caravanas para transportar mercadorias até aquela região, a fim de abastecer seus familiares que haviam se deslocado para lá, e a população que vivia nos domínios do Império Sassanida. Durante as viagens, eles começaram a interagir com outros povos, como cristãos e judeus. As principais rotas comerciais eram a norte-sul, que ligava o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, e a leste-oeste, que ligava a Mesopotâmia ao leste da África. Essas duas rotas passavam pela Península Arábica, especificamente pela cidade de Meca. Os produtos comercializados ao sul da península eram bastante procurados pelos povos da antiguidade. Era a mirra e o líbano, produtos utilizados para fazer incenso, perfumes e óleos de ungir, usados pelos sacerdotes e hebreus. Aqui tem, interpretando documentos, vocês podem cancelar, não precisa fazer. Aí nós vamos direto para a página 36. A religiosidade dos árabes ela é bastante diversificada. Cada tribo, cada família cultuava divindades diferentes. As divindades das tribos estavam representadas na Caaba, o mais importante dos santuários árabes. Na Caaba está guardado a Pedra Negra, que, de acordo com a crença dos árabes, foi enviada do céu muito branca, mas de tanto absorver os pecados da humanidade, escureceu. As tribos nômades, que falavam diversos dialetos relativamente compreensivos entre si, faziam peregrinações a Meca para cultuar seus deuses. Essa prática, somada às atividades comerciais ali desenvolvidas, fez de Meca um importante centro religioso e econômico da Península Arábica. Mohammed e a unificação da Arábia. As pregações religiosas iniciadas por Muhammad no século VII propiciaram a união dos diversos povos que viviam na Península Arábica. Na cidade de Meca, que havia prosperado como centro comercial e religioso, Muhammad pregava a submissão à vontade de Allah. Os familiares de Muhammad se converteram e alguns comerciantes conhecidos divulgaram suas ideias pela península. Com o tempo, muitas pessoas de Meca passaram a segui-lo, o que lhe deu força política. O que Muhammad pregava era algo inédito para os árabes. Além da crença em Allah, a nova religião propunha unir todas pela mesma fé, sob a liderança do profeta. As tribos viviam em guerra por territórios e por vinganças, e sua união significaria a pacificação da Península Arábica. Muhammad acreditava ser o profeta de Deus. Por isso passou a pregar a nova crença aos beduínos, convidando-os a abandonar os deuses locais e reconhecer Allah como o único Deus e submeter-se à sua vontade, respeitando os mandamentos que lhes tinham sido revelados. Os seguidores do profeta passaram a ser conhecidos como muçulmanos, entregues ao Islã, islamitas ou maometanos. As ideias de Muhammad provocaram mudanças no modo de viver dos árabes, gerando no início a resistência dos ricos mercadores de Meca, que passaram a perseguir o profeta. Essas pessoas temiam que uma religião monoteísta afastasse os peregrinos da Caaba e prejudicasse seus negócios.
Em virtude dessa situação, em 622, Muhammad e seus seguidores se deslocaram a Meca para Yatreb, atual Medina. Essa mudança, conhecida como Hégira, marcou o início da era islâmica e do calendário muçulmano. Em Yatreb, Muhammad se fortaleceu, tornando-se uma autoridade política e religiosa. Em 630, Muhammad conquistou Meca. 2 anos depois, faleceu em Medina, deixando como sucessores os califas, condutores dos crentes. Os povos que habitavam a Península Arábica estavam convertidos à fé islâmica e havia criado um governo centralizado. A união desses povos promoveu uma grande expansão territorial. Aí, o islamismo. Muhammad acabou criando uma nova religião denominada islamismo, com uma doutrina de fácil compreensão e acessível a qualquer pessoa que quisesse se converter. A facilidade de entendimento pode explicar a rápida conversão dos povos árabes e, posteriormente, a expansão do islamismo. Após a morte de Muhammad, os califas continuaram a praticar o islamismo, apoiados nas palavras do Corão, ou Alcorão, livro sagrado dessa religião. Eles estenderam o domínio árabe por muitos lugares. De acordo com o livro sagrado, os adeptos do Islã têm por obrigação as seguintes práticas: profissão de fé, reconhecer Alá como único Deus e Muhammad como seu profeta. Prece ritual, orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Jejum do Ramadã, jejuar durante o mês do Ramadã, o 9º do calendário muçulmano, considerado o mês da revelação. Caridade, doar parte da riqueza a muçulmanos que estejam em dificuldade. A peregrinação, viajar até a Meca pelo menos uma vez na vida e dar 7 voltas em torno da Caaba, onde se encontra a Pedra Negra. Além de praticar as 5 obrigações, os muçulmanos devem realizar preces individuais, perdoar seus irmãos, abster-se da carne de porco e de bebidas alcoólicas e purificar-se com ablusões, lavar seu rosto, pés e mão antes de qualquer oração. A religião islâmica é monoteísta, baseada na crença em Alá, que significa Deus, no idioma árabe. No islamismo, acredita-se em um julgamento final, quando as almas serão salvas ou condenadas por Alá, passando a eternidade no paraíso ou no inferno. O culto a imagens ou ídolos é proibido, motivo pelo qual as representações de Muhammad, Alá, anjos ou profetas são raras. Para os muçulmanos, o Alcorão é a fonte que indica a vontade de Alá. Por isso, eles organizam sua vida de acordo com as ideias desse livro. Aqui embaixo nós temos interpretando documentos, né? E depois aqui na página 40 nós temos: no entanto, nem sempre as premissas previstas do Alcorão são seguidas. Um exemplo é o caso de interdição do direito de conduzir veículos imposta às mulheres na Arábia Saudita. Apenas em 2017, o príncipe Mohammed bin Salman pôs fim a tal proibição. A medida permite que muitas mulheres sauditas e estrangeiras reduzam sua dependência em relação aos homens de sua família. Quanto ao uso do véu pelas mulheres, é interessante observar que esse costume não deve ser considerado apenas um elemento vinculado ao islamismo. Outras culturas, como a dos gregos antigos e a do ocidente medieval, obrigavam as mulheres a cobrir os cabelos. Na atualidade, a participação das mulheres islâmicas vem aumentando em diversos setores da sociedade. Essa daqui, interpretando documentos da página 40, vocês podem pular, viu, gente? Não precisa fazer. Política e economia. Aqui, os califas que sucederam Muhammad passaram a difundir o Islã, unificados, dominando toda a Arábia. Unificados em um estado, tinham uma poderosa força militar.
Em pouco tempo conquistaram Jerusalém, Síria, Pérsia, Egito, Norte da África e a região do Crescente Fértil. Nós vamos parar por aqui. Aí na próxima aula a gente volta com a página 41, ok? Tchau, fiquem com Deus.